Boa noite. Nossa equipe vai falar sobre pintura de paredes e pisos. Ela é composta pela Gabriele, pela Paula e por mim, Cheryl. A gente vai falar sobre os constituintes, propriedades, execução, ferramentas e curiosidades. Agora eu vou falar sobre os constituintes. Dentro dos constituintes temos os veículos, e eles são divididos em voláteis e não voláteis. Os não voláteis são as resinas. E dentro dos componentes da tinta, as resinas têm um papel de destaque, pois elas são responsáveis pela formação da película protetora, na qual a tinta torna após a secagem, formando filme seco. Ela também tem outras funções, como conferir brilho, ligar os pigmentos, propriedades mecânicas como tração e elasticidade, resistência ao intemperismo e resistência química. Os principais tipos são PVA, acrílica, sintética, epóxi e os vernizes. Temos também os voláteis. Os voláteis são os solventes. O solvente ele é responsável pela solubilização dos componentes, também tem que dissolver a resina, conferir a viscosidade, influi na secagem, na resistência à abrasão e facilita a aplicação e alastramento. Temos como exemplo a água, o thinner e o algarraz. Fica parado. Temos também o pigmento. Os pigmentos eles são materiais sólidos finamente divididos e insolúvel no meio, eles são tipo um pó. Ele confere cor, opacidade e certas características de consistências e outros efeitos. Eles são divididos em tintoriais ou cargas. Os tintoriais eles conferem cor e dão poder de coberturas, e as cargas eles proporcionam propriedades mecânicas como lixabilidade, dureza e consistência da tinta, propriedades anticorrosivas e aspecto visual de opacidade e cor. Ele também serve para apoiar a estrutura ou aumentar o volume da tinta. Temos também os aditivos. O aditivo é um ingrediente que é adicionado a tintas para proporcionar características especiais às mesmas ou melhorias na sua propriedade. Ele também é utilizado para auxiliar nas diversas fases de fabricação ou também na fase de aplicação. Temos os secantes, que servem para que a tinta fique mais seca, os umectantes, que servem para que os pigmentos fiquem melhor dispersados na tinta, os espessantes, que servem para deixar a tinta mais espessa, o anti-espumante, que serve para evitar espuma no processo de fabricação e no processo de aplicação, os plastificantes, que o próprio nome diz, deixar a tinta mais plástica, os dispersantes, que é a mesma coisa que os umectantes, e os bactericidas e fungicidas, que servem para evitar a degradação do filme da tinta devido à ação de bactérias e fungos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades das tintas. Eu vou começar pela tinta acrílica. A tinta acrílica ela tem maior durabilidade, resistência a intempéries, resistência ao crescimento de alga e fungos, a descascamento e a formação de bolhas. Ela também tem uma melhor adesão ao substrato. Uma grande vantagem dela é que ela tem uma grande variedade. Ela também tem um grande rendimento e ela é dividida em 3 acabamentos: o fosco, o semibrilho e o acetinado. O fosco, ele diminui os defeitos da parede, então se a gente quiser dar uma disfarçada, porque ela não ficou muito boa, a gente pode usar a tinta fosca. Se a nossa parede estiver bem boa, se ela estiver bem uniforme, a gente pode usar a tinta sem brilho. Existem também as tintas acrílicas sem cheiro, que são aquelas que perdem o cheiro após algumas horas de aplicação, e elas são muito indicadas para ambientes internos. Eu vou falar também, agora eu vou falar sobre as tintas vinílicas, ou latex PVA. Elas têm um grande rendimento, elas também têm uma grande durabilidade e elas são ótimas nas repinturas, o que é uma característica muito importante para elas, porque quando a gente quer pintar em cima de outra tinta, a gente não precisa tirar a tinta anterior e pintar com ela, a gente pode pintar direto com a tinta vinílica, que vai ser muito mais fácil. Ela tem um excelente acabamento, ela tem baixa resistência a solventes, mas ela tem uma alta resistência a ácidos. Ela é indicada para lugares internos, porque eles não precisam de constante limpeza, e ela não é indicada para ambientes exteriores, porque ela tem uma fácil tendência à amarelação e à calcinação, porque ela tem baixa resistência a intemperismo. Aí eu vou falar um pouquinho da tinta epóxi, que ela tem alta resistência a ácidos, a abrasão, a alcális, a solventes e a altas temperaturas. Ela tem baixa resistência a intempéries, ela tem flexibilidade, alta dureza e ela tem boa impermeabilidade pela água, que é uma característica muito importante para ela porque a gente pode colocá-la no banheiro,
que em vez de a gente colocar o azulejo, a gente pode colocar essa tinta, que ela vai ter uma boa impermeabilidade pela água. E elas não são indicadas para ambientes externos, porque elas não têm uma boa resistência aos raios solares. E ela também é própria para pintura de pisos ou azulejos já assentados no chão. Vou falar também das tintas de silicone, que são as tintas que resistem até 100 graus Celsius. Elas têm pouca resistência química, mas elas têm alta permeabilidade. Ela não veda os poros da tinta, mas o silicone repele água. Isso ajuda muito a resistência à água. E uma característica dela é que, assim, quanto mais porosa for a superfície em que a gente colocar essa tinta, melhor vai ser o microagulhamento. O que é esse microagulhamento? Microagulhamento é a penetração dessa tinta de silicone no substrato. E quanto maior o microagulhamento, maior vai ser a durabilidade dessa tinta. Essa tinta é muito recomendada para superfícies de altas temperaturas, né, acima de 180 graus Celsius, e de tijolo aparente, cerâmica ou concreto aparente. Temos também as tintas de silicato. Elas são resistentes ao desenvolvimento de fungos e algas, elas têm boa resistência a intempéries, maior durabilidade e não ocorre descascamento e nem formação de bolhas nessa tinta. E desligou o meu celular. O notebook. Mas a gente... Cara. Então, voltando a falar sobre as tintas de silicato, elas são muito resistentes ao desenvolvimento de fungos e algas, elas têm uma boa resistência a intempéries, elas têm uma grande durabilidade e nessas tintas não ocorre descascamento nem formação de bolhas. Elas resistem até 550 graus Celsius. Essa tinta, ela reflete a luz e o calor, por isso ela promove um grande conforto térmico dentro das residências. Ela tem uma longa durabilidade, o que faz dela uma tinta com baixo impacto ambiental e reduz muitas repinturas também. E ela é uma tinta muito usada na restauração de edifícios antigos, porque é preciso manter as propriedades originais. E as ferramentas que a gente vai utilizar para aplicar essas tintas tem o rolo de lã de carneiro ou sintética, que é para látex PVA ou acrílica. Tem também o rolo de lã para tintas à base de resina epóxi e o rolo de espuma, que é para tintas à base de óleo, esmaltes e vernizes. A gente também tem a espátula, que ela pode ser aplicada tanto pode ser usada para aplicar a massa na parede, quanto para tirar a tinta da parede. E tem a bandeja, que vai auxiliar a aplicação da tinta, porque a gente não bota o rolo dentro do balde, então a gente vai despejar a tinta dentro dessa bandeja para, se precisar diluir também, para facilitar a aplicação. A gente também tem a pistola ou revólver, que o mais utilizado é de pressão e ele vai ser para esmaltes, vernizes e tintas à base de óleo. E outra ferramenta que a gente tem, que é usada na preparação da superfície, é a lixa, porque antes de aplicar a tinta, a gente tem que preparar a parede. E o primeiro passo é lixar ela bem para tirar as imperfeições. Depois a gente vai passar um pano úmido e passar depois o selador. E essas três etapas vão aumentar bastante a aderência da tinta. E existe uma norma para isso, que é a NBR 13245, que é para regularização antes de pintar. E no piso, a gente vai varrer e depois usar uma escova e um limpador para concreto para deixar o piso todo livre de sujeira. A gente também pode calcular a quantidade de tinta que a gente vai usar, a gente pega a área total, multiplica pelo número de demãos e divide pelo rendimento que a tinta tem. Esse rendimento a gente vai achar no galão, vai estar escrito lá. E se tiver janelas e portas, a gente diminui da área total. Depois de preparar a parede, a gente vai misturar a tinta dentro do balde e depois despejar ela na bandeja para, se precisar, diluir ela e poder aplicar. A aplicação vai começar perto da cobertura, nos cantos com pincel, depois a gente passa a primeira demão com o rolo, espera um tempo, passa a segunda demão e depois que esperar secar, a parede vai estar pronta. No piso, quando a gente aplica uma resina, vão ser aplicadas umas 3 ou 4 camadas, com intervalo de dias entre elas. Depois a gente vem com o rolo e suaviza essas camadas de resina. E os cantos vão ser aplicados com pincel.
Aí quando é primer ou tinta, a gente despeja na bandeja eles, passa com o rolo e os cantos a gente faz com o pincel. E depois que a gente faz a execução, tem a manutenção, né, da tinta. Que a limpeza, por exemplo, a gente só pode limpar depois de 20 dias, para não danificar muito ela. E tem que ter essa limpeza, assim, uma vez por ano, para tirar, por exemplo, o resultado de maresia, micro-organismos ou sujeiras que podem ter na parede. Essa limpeza com um sabão, um detergente neutro, para não usar coisas muito agressivas na parede para não danificar essa tinta. Evitar também equipamentos com água quente ou vapor, que podem causar manchas. E as manchas agressivas feitas na parede, como caneta, gordura ou resto de comida, é aconselhável pintar de novo, porque se tu for passar algo muito agressivo para tirar ela, vai acabar danificando. O mofo a gente faz uma mistura de 1:2 de água sanitária com água, deixa agir por 30 minutos e depois limpa com água potável. E depois de 15 dias faz de novo para garantir. Os retoques a gente tem que ter certeza que vai ficar bem uniforme, então se tu vai retocar, faz a parede inteira, porque se tu retoca só uma parte dela, pode ter diferença de um tempo para outro da cor da tinta. Então, retoca a parede inteira, tomando cuidado para deixar bem uniforme. Agora algumas curiosidades sobre as tintas. Cada paleta de tintas, ela tem um efeito sobre a gente. Eu vou falar sobre duas delas, que são as cores quentes e as cores frias. As cores quentes, como o vermelho, amarelo, laranja, até o terra, marrom, eles trazem luz, alegria, otimismo, bom astral e estimulam o apetite. Já as cores frias, como o verde, o azul, o violeta, elas são tranquilizantes, refrescantes, porém elas podem levar à introspecção e até à depressão. Então não é muito aconselhado que a gente use um ambiente inteiro com essas cores. Seria bom mesclar as cores quentes e as cores frias, porque se usar só cores frias pode ser que fique um ambiente meio depressivo. Temos também o preto. O preto é a cor mais elegante que a gente pode usar dentro de casa. Só que não é indicado que a gente faça cores muito grandes com preto. O certo são apenas pequenos detalhes para ser elegante. E fim! Ah, finalmente!